criança, eu tenho aqueles caderninhos de escola que minha mãe, depois de um tempão, já estava até na faculdade, minha mãe me mostrou que eu falava que queria ser médica, eu escrevia, assim, e desenhei do lado meu pediatra, né, que era a principal, assim, figura que a gente tinha contato na época. No ensino médio eu já vi que eu queria mesmo medicina, que não me via fazendo outra coisa mais. E nunca tive nenhum médico na minha família, não tem ninguém, nem par de mãe, nem par de pai. Mas desde criança minha mãe já falava, que eu falava mesmo disso, então foi por aí. Como vim do interior do Rio, minha cidade não tinha assim um preparatório assim tão forte, né? Eu estudava num colégio que era técnico, então além de... Eu já sabia que queria medicina, mas tinha que estudar as matérias técnicas, né? Em técnico em agroindústria. E aí, minha cidade é pequena, no terceiro ano, minha mãe já me colocou, assim, num cursinho, assim, pré-vestibular, e aí o que tinha na época era bom, era muito bom, mas eu não conseguia ter tanta dedicação, porque a minha escola era integral, então não tinha tempo mesmo. E aí, depois que eu formei no ensino médio, aí sim que eu comecei a estudar de verdade. Fiz 2 anos de cursinho até realmente começar a faculdade, mas foram 2 anos de cursinho. E aí vim para o Rio para fazer, fiz na UFRJ, formei no Fundão. Foi difícil viver aqui no Rio esse tempo, mas valeu super a pena, né? Então, assim, era muita dificuldade mesmo, financeira, parte, né, de se manter aqui no Rio, uma cidade super cara. Tudo muito difícil, deslocamento, mas nunca pensei em desistir, acho que eu tinha muito... Sabe, eu tinha esse objetivo, eu vim para o Rio para isso, eu tenho que ir embora daqui levando esse diploma, né, levando isso para mim. A faculdade não vai realmente te preparar para essa prova que é a residência médica, né? Então você tem que criar essas alternativas. O curso, na verdade, era assim, um dia da semana, e aí era tipo de 5 da tarde a 10 da noite, entendeu? Que eram aulas gravadas, então era um auditório com, né, aquele telão gigante, tipo cinema assim. E o material deles também era bom, porém era aquele monte de apostila e eu já ficava assim, no primeiro ano eu nem toquei nas apostilas, não dava tempo. Todo mundo acha que é normal. Ah não, mas ninguém estuda mesmo no primeiro ano, porque não dá mesmo. Não lia a apostila, não fazia nada, você só comparecia à aula e ficava lá 5 horas assistindo e anotando, entendeu? E aos poucos eu fui vendo que aquilo ali, né, aquele tipo de aula, aquele tipo de exposição, muitas horas, aquilo não era assim o que eu não me sentia assim, que eu tava dando o meu melhor ali. Realmente assim, as aulas são boas, porém é muito volume de conteúdo, entendeu? E no segundo ano eu falei, eu não vou fazer. Não vou fazer. Porque eu não estava focada em passar na residência assim que eu ia me formar. Tinha que trabalhar, eu precisava, né, parte financeira, melhorar tudo, assim, a vida antes de entrar na residência, porque eu sabia que seria um período bem difícil também. As pessoas ficaram, nossa, mas como você não vai fazer? Todo mundo vai fazer. No outro ano, eu fiz. Comecei a fazer, veio a pandemia e aí ficou tudo online. Então as aulas foram online. Eu senti assim um desgaste muito grande em me deslocar para assistir às aulas num teatro, sendo que era uma aula gravada que eu poderia assistir em casa. Então aquilo já não entrava muito bem na minha cabeça. Não foquei, não consegui ter o foco também necessário. Mas eu cheguei no fim do ano e foi horrível o resultado, assim, foi péssimo, não passei nem perto de passar, né? Não fazia questões, tinha muitas falhas, assim, hoje eu vejo nessas falhas de onde que eu pequei, né, nisso. E aí, depois disso, eu falei, cara, já fiz 2 anos desse curso, não dá mais. E muitas pessoas ainda assim, vou repetir o segundo ano, porque aí é melhor, e as pessoas realmente ficavam perpetuando naquilo. Eu falei, cara, mas tá estranho, eu não tô sentindo que tá legal pra mim isso, essa forma de estudo, tá muito cansativo, eu não tô conseguindo absorver nada. E aí você tem que se abrir pro novo mesmo, né, de testar uma coisa diferente, uma estratégia diferente, porque não tá funcionando. Nossa, deu muito medo. Deu muito medo de realmente ir contra aquilo, contra todo mundo, né? Contra o que todo mundo fazia há muitos anos. Eu me dediquei a aprender a metodologia, abrir a plataforma e ter lá a semana, tudo do que eu tinha que fazer cada dia, era muito bom. Porque eu tinha o estudo teórico, eu tinha a parte, logo depois, né, a parte prática, né, de fazer algumas questões e os flashcards.
Então eu tinha o dia programado para tudo. No fim de semana era o dia de eu fazer uma prova, simulado, prova antigas e simulado. Então eu já ia, né, durante a semana me preparando, porque aquele realmente era mais difícil. Era um período que eu tinha que ficar assim muito tempo, né, ali fazendo a prova e realmente eu me dedicava no sentido de quero fazer como eu estivesse lá na hora. Eu queria mesmo era cumprir o objetivo todos os dias ali. E eu comecei a ver que, cara, na faculdade eu estudava por prova antiga, né? Eu estudava a matéria toda, né? E um dia antes da prova, ali era um dia antes só, né? Tudo bem. 2 dias antes, eu pegava as provas antigas, né? Que alguns colegas tinham e estudava. E eu falei, cara, faz todo sentido eu estudar assim para a residência. Se é uma prova, entendeu? Eu preciso me preparar especificamente para isso. E dava super certo na faculdade. Super certo, porque as questões eram parecidas, que era o mesmo estilo, mais ou menos. Então eu falei, cara, eu vou confiar que vai dar certo. E aí foi assim, me embarquei nessa. A organização é tudo, você consegue fazer tudo no seu dia se você colocar a prioridade ali. Eu já tinha minha rotina, eu já tinha meus plantões fixos. Naqueles dias eu ia pro plantão e eu fazia menos atividades. Eu fazia mais poucas questões, eu fazia flashcards, fazia ali conforme a orientação da plataforma, mas fazia um volume menor de assunto mesmo. E nos outros dias eu me dedicava assim, eu acordava, já ficava tranquila ali, às vezes já ia, fazia uma atividade física, porque eu sempre gostei de academia, então falei, agora eu tenho esse tempo para fazer. Então já 1 horinha ali eu ficava na academia, o tempo de ida e volta era tranquilo. Eu me dediquei a ter esse tempo livre também, de tudo, de igreja, de academia, de convívio com família. O seu dia rende, você vai ali e faz as questões, e as aulas são curtas. E isso foi o que ganhou meu coração também, porque eu já tinha uma base assim teórica. Eu precisava mesmo era treinar para passar na prova, né? Então, assim, a teoria, ninguém vai aprender medicina ali, você aprendeu medicina na faculdade, agora você precisa aprender a passar numa prova específica que cobram detalhes do detalhes e cada vez mais, né? Eu conseguia ter tempo mesmo de fazer, de me organizar e fazer todas as atividades. Você conseguia se organizar de uma forma que o seu tempo funcionasse assim para você, entendeu? Fosse ao seu favor ali, né? Dá uma sensação mesmo de segurança, de cuidado, né? Porque você tem a equipe ali muito acessível, vamos dizer assim. Você não é uma pessoa que está distante, assim, num período, né, da preparação. Já tinha alcançado uma boa nota, mas assim, ainda faltava um pouquinho. Então já estava fazendo o que era para ser feito, né? E ainda assim faltava. E aí eu fui no Telegram, né, e mandei uma mensagem, um texto para o Eduardo e falei, Eduardo, me ajuda, eu já fiz isso. Já evolui pra caramba, mas ainda preciso mais um pouquinho. E o que eu faço? Falta pouco agora, ainda falta uma prova, que era uma prioritária ainda para mim. E ele me respondeu assim, com um áudio de 4 minutos, sabe? Eu fiquei, caraca, não acredito. Como que você vai imaginar, né, que ele ia pelo menos ver a mensagem e me responder ainda? Então, assim, foi super útil, sabe, as dicas dele. No primeiro ano eu já vi que eu tive, assim, uma evolução muito grande, assim. Depois que eu comecei a fazer as questões, né, fazer a plataforma, seguir tudo certinho, eu tive uma evolução enorme, porque a cada mês você conseguia ver a sua evolução, né? Você conseguia ver quantas questões a mais você fez ou a menos, as atividades que você concluiu, em qual área você erra mais, em qual área você estava errando menos. Então eu já conseguia ver ali a minha dificuldade, né? E a própria plataforma já vai seguindo isso, né? Se você erra muito a área de preventiva, eles colocam mais questões de preventiva para você. Ou você erra um determinado assunto sobre SUS, sobre GO, sei lá, parto. Então eles já colocam aquele assunto mais e colocam mais estudo teórico também dele, mais flashcards. Então assim, a própria plataforma, ela vai te orientando, ela vai te dando um segmento, né? Então assim, foi todo um trabalho. E nesse áudio que eu mandei para ele na época, eu lembro que eu falei que eu tinha uma dificuldade, porque às vezes eu acertava a questão difícil, mas eu errava fácil. Não sei, eu ficava desatenta. E aí eu acabava errando a questão fácil. Aí eu já ficava assim, desanimada com aquilo. Então eu precisava aumentar a minha atenção mesmo. Cada vez que eu fazia 50 questões, cada prova,
Era um treinamento, assim, intensivo. Eu tentava focar, assim, o máximo para eu conseguir, né, atingir, assim, essas questões parecidas com o que seria na prova. Era exatamente o que eu errava antes, eu não fazia questão. Então eu sabia a matéria, mas eu não sabia como era cobrado. Então não tem como você acertar, não tem como você passar se for dessa forma, entendeu? No final, realmente, eu já não assistia mais aula teórica. Eu vou te falar assim, do meio do ano pra frente, eu acho que eu não assistia mais aula teórica. Eu só fazia revisão, que era uma coisa que eu pecava antes. E é o que eu acho muito diferencial da plataforma, porque você tem uma revisão espaçada, né? Então, assim, você vê o assunto, você faz questão daquele assunto, depois ele te traz ele de novo, e depois de um tempo a mais ele te traz. Então, até esse período, a plataforma consegue colocar para você o certo. E isso é muito importante, porque assim, quando você acaba de ler o assunto, é óbvio que você vai acertar as questões que você fizer daquele assunto. Então, assim, eu era enganada antes, né, nas outras preparações. E aí eu ficava sem ver aquele assunto por um tempo muito longo. Quando eu ia ver de novo, eu não lembrava mais nada. Você, assim, se organizar sozinho para fazer a revisão de cada tema, que seja uma prioridade nas provas que você vai fazer, é muito difícil. Então eu acho que assim, isso a plataforma é muito legal, porque ela te revisa tanto na revisão teórica quanto nos flashcards. E às vezes eu ficava ali fazendo aqueles flashcards assim, tipo, como quem não quer nada. E eu me lembro, cara, que tinha prova que caía exatamente flashcard. Eu ficava assim, cara, eu já vi isso aqui. Foi em algum flashcard. Não tem como você não decorar, entendeu? É a repetição, é você fazer aquilo todo dia, pra tudo na vida, né? E assim, pra prova de residência não é diferente. É você repetir mesmo e revisar pra você não esquecer. Fazia cada vez mais questões. O tanto que eu conseguia e a cada mês eu tentava me desafiar para fazer mais. Às vezes eu tava tranquila, assim, deitada no sofá e ficava ali fazendo, entendeu? E era uma coisa que não era tão pesada assim, sabe? Para mim, né, para eu quebrar isso na minha mente foi muito difícil. De que eu só estaria estudando se eu tivesse sentada assistindo uma aula teórica e fazendo o meu resumo lindo no meu caderno. Eu achava que não estava estudando ali. Eu ficava assim, eu tô aqui de boa fazendo questão. E depois que eu fui entender, cara, eu tô estudando sim, eu tô lendo os comentários de cada questão. E aí era rápido, era uma coisa dinâmica, não era uma coisa maçante. Então, até das questões que eu acertava, e às vezes eu li o comentário. Aquilo já ia se solidificando mesmo. E as questões que eu errava, aí mais ainda, né? Que você tinha que ler com mais atenção. Mas eu sempre lia também os comentários, que sempre são bem comentadas, às vezes tem vídeo. Isso era muito bom, porque eles faziam uma revisão do assunto. Então, assim, era um assunto super, né, aleatório, assim, não sei, era pré-natal. E aí, ele fazia uma revisão ali. Então, era uma forma de você estudar, poxa, demais ali, sabe? Você estudava, você revisava tudo aquilo ali e rápido, entendeu? Era muito rápido. Teve prova, sei lá, que eu acertava 50 e poucos por cento, 60% da prova. Geralmente minha média era 60% antes da Aristo. Eu via que eu não fazia questão. Eu não sabia como a forma era cobrada, a malícia, sabe? Não tem como. Depois você vai vendo que você... Pô, eu vi uma questão dessa em algum lugar, você vai fazendo associação, entendeu? Na sua mente, você não vai saber de onde veio, mas você vai falar, cara, eu já vi isso em algum lugar. E era essa questão, era essa a resposta. Era essa pegadinha, era essa bobeirinha ali que eles pegaram. Depois, assim, não tem tantas formas diferentes de cobrar aquele assunto. Você acaba esgotando, porque você vê de tanta forma aquilo, para depois de sair de 60 para 80... Foi assim, eu acho que foi realmente revisar e fazer questão. Revisar e fazer questão, assim, repetidamente, muitas vezes. Eu acho que isso foi um grande diferencial. Então, no primeiro ano, igual eu falei, eu tinha evoluído bastante. Eu saí, sei lá, de 60%, teve prova que até 50 e poucos por cento ali, para 70 e pouquinho, 72, 74%. E aí eu vi que eu tinha evoluído muito, eu falei, caramba, eu evolui muito mesmo. E eu vi, assim, claramente isso. Mas eu falei, eu precisava de mais. E realmente, eu acho que era o tempo de dedicação, assim, entendeu? E aí eu falei, eu vou ter que realmente trabalhar um pouco menos, dermato é mais difícil, é pouca vaga, então eu vou ter que realmente me dedicar mais. E no segundo ano foi quando eu consegui, né, fazer mais, eu acho que foi 78% ou 80%, não sei. Eu lembro que eu fiquei muito ansiosa porque a prova que eu passei foi a primeira prova que eu fiz.
Foi logo ali em novembro, eu falei, caramba, eu não tô preparada ainda, gente. Não tô preparada, porque o ano passa muito rápido. E tudo passa muito rápido, e eu falei, não vai dar tempo, não vai dar tempo de ver tudo. E aí eu fiquei fazendo muita prova antiga de onde eu passei, né? Já fazia, assim, muita questão de ir lá e já via mais ou menos o que caía. Eu falei, cara, todo ano cai isso daqui. Isso aqui eu vou ter que estudar, assim, decorar, de botar ali na minha cabeceira. E aí eu fui vendo, né, o que caía muito, o estilo da prova realmente era um pouco mais decoreba. Então eu já tinha que me dedicar mais na revisão para eu conseguir revisar tudo. A Aristo soltava também sempre perto das provas eu não lembro como é que ele chamava, mas era uma coisa de decoreba, uma lista de decorebas. Perto da prova, às vezes eu dava uma passada de olho, porque eu também não ficava assim, não queria ficar tão bitolada com aquilo, né? Mas eu passava o olho assim, só nas decorebinhas mesmo, alguma fórmula, alguma coisa ou outra que eu ia precisar. Assim, deu super certo. Eu passei pra dermato, né? Dermatologia, no Hospital Naval Marcílio Dias, aqui no Rio. Tá sendo maravilhoso, assim, foi muito bom. Foi a primeira prova que eu fiz, demorou, saiu o resultado, eu já fiquei assim, né? Na época foi uma surpresa também pra mim. E outros que passaram também fizeram Aristo, meu R igual. E sou muito grata, assim, né? Tudo de eu ter acreditado, na verdade, né? Feliz de ter acreditado realmente na plataforma, de ter dado essa chance, né? Dá muito medo, eu fiquei com muito medo de seguir um caminho diferente do que todo mundo estava fazendo. Todos nós passamos, nós que fizemos, né, e a gente se apoiava, então a gente conseguiu, todo mundo conseguiu o curso que queria, né, a área que queria. Fiquei, nossa, muito feliz, mas principalmente por isso, por eu ter dado essa chance, porque eu ainda converso com as pessoas, falo sobre a plataforma, falo sobre a Aristo, e ainda tem pessoas que têm medo, entendeu? Sabe que não é a forma que eles gostariam de estudo tradicional. Não é a forma que eles se dão bem, de ficar ali vendo aula, mas eles têm medo. Então esse direcionamento eu acho que foi assim muito bom para mim. E eu sou grata por ter me dado essa oportunidade, né? E por ter conseguido mesmo, né? Conquistado. Eu acho que é acreditar mesmo na plataforma, porque realmente funciona. Se você fizer assim, se dedicar, fizer ali, revisar, fizer tudo que eles estão pedindo, ou, né, assim, o máximo que você conseguir, né, de dedicação, você vai conseguir, assim. Consegue porque eu consegui, né, e eu também não acreditava. Eu tinha medo, então, assim, dê essa chance, né, de testar algo que seja diferente, que seja novo, mas que é muito bom, que já teve tantas histórias de sucesso aí. Quando eu fizer prova de especialista, e quando eu já sei que é realmente dessa forma, você tem que fazer a questão, você tem que treinar, você tem que treinar para passar naquela prova. E assim, a plataforma te dá todas as ferramentas de provas antigas, de questões, tudo comentado. É realmente assim, mergulhar ali na plataforma e acreditar. Tem tudo para ajudar todo mundo que se abrir, que tiver, né, se der essa oportunidade, né?